Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom podermos estarmos juntos, conversando acerca da Palavra do Senhor. A gente está vivendo um tempo, que em algum lugar, alguma criança está sendo abusada, em algum lugar a mãe está chorando porque o filho foi preso, em algum lugar tem alguém aí sofrendo algumas situações de vida, alguém com fome, deve ter alguém com frio, não só com frio, mas morrendo de frio. E não é o estado daquilo que o corpo sente, com essa friaca que está aí, não. É morrendo literalmente por causa do frio. E talvez a gente não perceba o quanto nós não estamos nos comprometendo com as questões de vida na vida de pessoas. Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que seria para nós, esse tempo de dificuldade, esse tempo onde as situações não são como deveriam ser? Tempos difíceis. Mateus 24, versículo 12 diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. O que a gente percebe nesse tempo difícil, naquilo que é o relacionamento com as pessoas, Porque o tempo difícil não tem a ver com o sol que não veio, a chuva que veio demais, não é só isso. O pior, além dessas catástrofes que acontecem no dia a dia de cada um, é o tempo difícil de lidar com o ser humano. Quando o texto em Mateus 24, o Senhor nos fala que a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitas pessoas vai se esfriar, eu vejo o amor até daquilo que são os líderes da igreja. Quantas pessoas hoje têm um amor que ele é direcional? Se você me propicia alguma situação ao qual eu posso me favorecer, de algo que você pode me dar, aí eu tenho um amor por você. Agora, se eu sou prejudicado de uma certa forma, eu não tenho mais amor. O amor de muitos se esfriará. Hoje, não só aquilo que são os dias difíceis ou tempos difíceis em relação às pessoas, não só o amor das pessoas está se esfriando em um contexto geral, mas o que mais nós estamos lidando são pessoas com suas muitas dificuldades. As dores na alma de muitos de nós fazem com que os dias se tornem difíceis para nós e para quem se relaciona conosco. As nossas crises emocionais, as nossas dificuldades de relacionamento em casa, marido, esposa, filho, as nossas dificuldades, estresse dentro do trabalho, fazem com que a nossa relação em relação ao próximo se esfrie, que o amor acabe e que os dias se tornem trabalhosos. Tem um texto em Mateus 8, versículo 28, que diz o seguinte: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo de dentro dos sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. 2 pessoas vêm ao encontro de Jesus. E essas 2 pessoas estavam de tal forma transformadas nas suas emoções, no seu caráter, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, a ponto de estarem furiosas. E eu vejo pessoas dentro da igreja, não é fato de serem endemoniados, não. Eu vejo pessoas dentro da igreja, eu vejo crianças furiosas. Eu fico pensando o que leva um pequeno de 8, 9 anos de idade ter crises de fúria, de ira, de raiva. A fábrica de fazer monstrinhos continua sendo a nossa casa. A fábrica onde faz com que os filhos se tornem ansiosos, agressivos, continua sendo a maioria das casas. E eu percebo o quanto o amor está se esfriando e o quanto estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de dificuldade. Aquilo que sai, esses 2 que estão vivendo hoje, esse sentimento de fúria, uma pessoa enfurecida. Você já lidou com alguém que, de repente, estivesse no seu acesso de fúria? Não tem razão, não é racional, não consegue medir as palavras. Eu já vi pessoas brigando, matando por causa de time de futebol. Eu já vi pessoas saindo no tapa mesmo por conta de uma sacola. Um furou a fila no supermercado e isso já foi motivo para quase ter morte. Pessoas estão enfurecidas. A mágoa, o rancor, a dor dentro de muitas pessoas fazem com que esse ódio se torne fúria e muitas das vezes nós descarregamos em quem não tem nada a ver aquilo que são os nossos acessos de raiva, de dores, de preocupação, de ansiedade. O texto diz que essas 2 pessoas que se aproximam de Jesus, elas estão saindo de dentro dos sepulcros.
Sabe o que quer dizer isso? O sepulcro é um lugar de morte, é um lugar de gente morta. O sepulcro é o lugar onde as pessoas estão ali e nada, não tem mais sonho, não tem mais pensamento, não tem mais nada. Tudo acabou. Sepulcro é um lugar de morte. Nunca vi. Esse tempo é o tempo que mais nós falamos, não só do suicídio em si, mas de pessoas que intentam, pensam, sentem, passam a vida inteira pensando em dar cabo da própria vida. Quantas pessoas eu conheço que vivem debaixo de uma esfera de morte, uma opressão, pessoas que saem de dentro das suas casas, casas interessantes, carro, piscina, uma casa direitinha, casa, entende? E sai de casa, filho, marido, esposa, o cachorro, o gato, e sai de casa sentindo essa esfera de morte. É como se estivesse saindo de dentro de um sepulcro. Pessoas que vão para o trabalho, ao saírem de lá, parecem que estão saindo do sepulcro. Pessoas que vão à igreja e dentro dessa esfera, daquilo que é o espiritual, saem da igreja, parecendo que estão saindo de verdadeiros cemitérios. Dias difíceis, dias de raiva, dias de ira, dias de fúria. Não só essas pessoas estão saindo daquilo que é o lugar onde é o sepulcro. Um texto paralelo em Marcos 5, versículo 1, fala que Jesus também chega à margem dos Genezarenos, só que ao encontro dele vem um endemoniado só, uma pessoa possesso de um espírito imundo. E no versículo 3 diz, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Em outra tradução, versículo 4 diz assim, muitas vezes já tinham amarrado suas mãos e seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. A palavra dominar vem daquilo que é o controlar a pessoa, controlar o animal, aquele sentimento de indomável. Eu conheço crianças que são indomáveis. Não tem mais situações de domínio, o pai não domina mais a criança. Eu conheço jovens que não têm mais domínio próprio, não dominam a si mesmo e não aceitam que ninguém venha trazer sobre ele algum tipo de autoridade. Eu conheço pessoas dentro da igreja que, mesmo ouvindo a palavra, não conseguem se submeter a ninguém. Eu tenho ovelhas que caminham comigo, são membros da igreja, mas ainda não são minhas ovelhas porque são submissos, fazem o que querem, pensam o que querem, agem como querem, indomáveis. Entenda, tempo difícil, pessoas furiosas, pessoas que não deixam serem controladas pelo Espírito Santo, pessoas que não se deixam serem controladas pela palavra de Deus, que não obedecem pai e mãe, que não honram a liderança da igreja. Eu vejo essa verdade acontecendo dentro de cada um de nós, mas há algo, e aqui eu quero terminar esse raciocínio, que para a gente poder sobreviver nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dias difíceis, de pessoas furiosas com suas atitudes, só acreditando naquilo que verdadeiramente pode acontecer no mundo sobrenatural. Nós só podemos suportar essas dificuldades entendendo que existe uma esfera no sobrenatural de Deus, a qual confortará o nosso coração e nos trará a verdadeira paz. Olha o que Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, algo espiritual, algo numa natureza espiritual. Ele diz, é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A maneira que a gente pode se prevenir, cuidar da nossa vida espiritual, daquilo que é o tempo difícil, de pessoas furiosas, é eu e você, sermos cheios do Espírito. Através do Espírito Santo, nós vamos suportar esse tempo onde só vai piorar e que você, sua família, o teu ministério, a tua casa tenham vida e vida em abundância e possam verdadeiramente desfrutar do fruto do Espírito. Isso é amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Que isso seja uma verdade em mim, em nós. Querido, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quarta-feira nós temos o culto da família, você não pode perder. Beijo no teu coração, paz de Cristo, fique com Deus.